Que maravilha, hein? Tá na Barra do Saí essa hora. Aquela Porra, casa pois é, maravilhosa. as Miguel sabe maravilhas do viver. trabalho remoto, né, Conde? E a gente aqui no trabalho remoto, mas é porque a gente ama o que a gente faz também, né? É Eu tô feliz verdade. aqui. Fala, Leonardo Condão. Atushi. Que dia ontem, Leonardo? Não, e que Cult. dia hoje também, né? Que dia Que dia hoje. ontem e hoje. Eu queria te parabenizar publicamente, Conde. Você é um dos protagonistas da história, cara. Você é um personagem. Isso que a gente está vendo no dia de hoje é emocionante, cara. Um 7 de setembro, assim, com o Lula, os militares ali. Teve uma foto que todos botaram as mãos ali, as forças, o Múcio. Você lutou muito para que esse dia chegasse. Então, você está de parabéns. Você e toda a comunidade 247. Eu acho que O Stucker. quando eu penso nesse processo, eu falo sempre para o público, né? Nós somos protagonistas desse processo, né? Nós fomos valentes, né? A mídia democrática, é, a comunidade, os jornalistas que tiveram a coragem, né, de aparecer, de dar a cara, os comunicadores, nós todos somos protagonistas. Essa história ela está sendo contada já. Isso é muito bom. Exatamente. Não, e emocionante, cara. Emocionante. Tudo assim. E vou te falar, eu assisti o Bom Dia, né? E depois fui assistir a transmissão, porque a gente estava rodando uma transmissão paralela comandada pela Daiane do desfile. Eu achei espetacular a transmissão da EBC. Tinha um coronel comentando, e coisas que você vai aprendendo dos equipamentos militares, dos aviões, de cada batalhão. Assim, o cara sabia exatamente do que ele estava falando, foi realmente Ô, espetacular. Leonardo, importante, nenhum incidente, zero incidente, zero. Graças a Deus, o cara estava preocupado. Você estava Diferentemente, preocupado? tava. A gente não sabe, né, cara, o que o Brasil virou depois desse surto de fanatismo, né? Olha só, tá aí o palanque, onde estavam todas as autoridades ali, o Márcio França ali atrás, o Camilo Santana. Deixa eu ir para o bate-papo aqui, Léo. Deixa eu botar a gente aqui na tela. Bom, aqui um assunto que eu quero tratar com você, repetindo aqui a mensagem do Edson Antunes: a mídia corporativa não fará o meia-culpa agora. Nem sei se depois fará. O Léo vai dizer para gente. Lene Brito, lindo desfile, o mais lindo é ver o carinho com que o casal presidencial se trata. Maria José Olegário, voltei a me emocionar com 7 de setembro. Fiz o L para isso, voltar a ter orgulho desse país e desse povo. Edson Antunes, Miguel, faça uma charge real do Dom Pedro declarando a independência com dor de barriga. Vou Como que mandar é? para o Você Miguel. tá... Não entendi. Oi, o Dom Pedro declarando a independência com dor de barriga, porque parece que foi. Isso é a história, né? Ele estava Eu com acho dor que de isso aí é barriga. chacota, né? Na verdade, o pessoal gosta de tirar sarro. Também pode ser, pode. Mas, obviamente, quer dizer, a independência não foi declarada no Brasil por conta de uma caganeira, né? Claro, o 7 de setembro, os historiadores sabem, né? É uma espécie de fraude, de golpe, mas enfim, talvez não seja hoje o dia especial Não, para a eu gente. discordo, cara. Eu discordo frontalmente Você dessa. discorda? Por quê, Léo? Fala Discordo. então para a gente, por Não, quê? eu acho que o 7 de setembro é importantíssimo, cara, porque assim, quer dizer, o 7 de setembro, as pessoas, não, veja bem, os portugueses, o papai combinou de passar para o filho. Na verdade, é um rompimento com Portugal, efetivamente, quer dizer, a tal ponto que em 1823, no 2 de julho, o exército brasileiro lutou contra os portugueses que estavam na Bahia e foram botados para correr. Então, é um rompimento com o passado colonial e é uma data importantíssima na história brasileira. Agora, todas as caricaturas que se fazem sobre isso, elas visam, a meu ver, desvalorizar o papel do Brasil como país soberano. Tal. Mas foi um português que fez. Um português quase que brasileiro, na verdade. O Dom Pedro rompeu, Na né? verdade, o fato de ser o Dom Pedro talvez seja até o de menos, porque assim, as oligarquias brasileiras se juntaram, né, para impedir o que o Brasil também libertasse os escravos, que estava uma pressão muito grande. Quer dizer, o 7 de setembro tem esses lados também complicados, né? Você sabe como é a história do Brasil, e agora acabou se consagrando como uma data. Agora, Leonardo, acho que o mais importante é o seguinte: é saber se o 7 de setembro é uma data militar ou se é uma data cívico-militar. Eu acho que ela é uma data cívico-militar e eu queria, inclusive, se você me permitir, compartilhar aqui uma foto que eu até pedi para a gente botar na nossa manchete, que eu acho que é a foto do dia. É isso aí. É o Lula, os chefes das forças militares, o Zé Múcio. E para o pessoal que está dizendo, o Múcio não dá, tem que cair e tal.
a imagem é essa. O que o Lula está celebrando é uma data cívico-militar, né? O Bolsonaro vai ter trimelique com essa imagem, né? Vai. Agora, é isso aí. Bola para frente, né? O Brasil continua, o Bolsonaro ficou para trás. A imagem realmente é impressionante. E você acha, Leonardo, que essa cadência com a qual o Lula leva a questão com os militares está correta do ponto de vista da dignidade, né? E por todas as tentativas, a gente sabe que a Polícia Federal daqui a pouco vai trazer mais nomes de militares aí envolvidos no 8 de setembro, no 8 de janeiro, desculpa, e outras coisas mais. Então, mas aí esses militares envolvidos vão ser punidos, o Mauro Cid e tal, esses caras todos. Agora, o Brasil não vai ficar sem exército, sem marinha, sem aeronáutica, porque você tinha lá militar fazendo, como é que chama? Quem falou foi o João César de Castro Rocha, que o Bolsonaro transformou o Palácio do Planalto numa Shopee de Muamba, né? Então, assim, dane-se o Mauro Cid, o problema é dele, ele que se explique, né? Agora, o Brasil, aquela coisa, o Brasil não é o momento, Conde, para aquela coisa do tipo assim, não, reforma geral das Forças Armadas. Eu entendo a demanda, mas não é o que vai acontecer. Mas olha, o dia de ontem, me parece, acelerou um pouco o processo histórico. Eu queria ouvir de você, a gente viu a decisão do Toffoli barra STF, porque o Toffoli é o ministro do STF, então eu entendo a decisão como a decisão da Suprema Corte, nomeando, finalmente, oficialmente, dizendo que o Lula foi alvo de uma perseguição criminosa histórica, coisa que a gente sempre falou aqui desde que apareceu a Lava Jato, agora tudo isso sendo oficialmente estabelecido por uma instituição importante do país, que é o STF. Veja, eles poderiam deixar para lá, né? E o Brasil, né, bombar a economia, tirar o povo da miséria, da fome, mas não, vai ser feito junto. Como é que você vê esse movimento do STF? Olha, eu acho que assim, o movimento tardio que tem dois ângulos. Um, de fato, é fundamental que exista o reconhecimento de que eu, você, todo mundo que estava ao lado da democracia, que nós avisamos que a gente estava do lado certo da história. Então, isso para a gente é muito importante. Mas tem um outro lado dessa decisão que eu acho que cabe uma reflexão, que é o STF erra, o STF falha nos momentos decisivos. Então, assim, o STF falhou em 1964. O STF falhou em 2016. Então, todo cuidado é pouco quando a gente tiver essa percepção de que o STF é que garante toda a nossa democracia, etc. e tal. Né? O STF, muitas vezes, ele erra ou é enganado, ou o que seja, quer dizer, a serviço do grande capital. Então, todo cuidado é pouco também com essa crença absoluta nas instituições. Eu acho que esse é um ponto importante, mas é fundamental que tenha havido essa reparação histórica no dia de ontem. E é fundamental também, né, que a gente tenha a punição, né, aos procuradores, Dallagnol, esse pessoal todo, enfim, Sérgio Moro. Enfim. E a reação da mídia convencional, Leonardo? Queria que você falasse um pouco, porque eu acompanhei. Reação avestruz. Eles estavam muito incomodados. Tem um argumento que trouxe a Transparência Internacional para essa cena, que, segundo o Eugênio Aragão, é uma fraude a Transparência Internacional, né? Você também deve saber disso, né? Fala aí dessa percepção de corrupção que ninguém sabe direito o que é. Eles estão assustados, né? Falam, puxa, o Brasil vai perder a imagem no exterior com essa denúncia contra a Lava Jato, uma operação que combateu a corrupção. Na verdade, eu acho que a imagem do Brasil vai melhorar, né, Leonardo? Vai melhorar. A Transparência Internacional foi a corrupção da virtude, né? Porque até estava falando sobre isso ontem com o Aldo Rebelo numa entrevista que vai ao ar agora às 13 horas, né? Porque o nome é o seguinte, quer dizer, transparência. Quem é contra a transparência? Todo mundo é a favor da transparência. Aí você pega uma ONG, Transparência Internacional, é um nome bonito usado para fazer maldade. Quer dizer, o que eles queriam? Eles queriam saquear as riquezas nacionais, fragilizar as empresas brasileiras, como aconteceu. Petrobras, atuaram naquela operação Greenfields também. Aí o Joaquim já contou essa história. Tinha um cara da Transparência Internacional, porque
a Operação Greenfield, ela tinha como foco uma empresa de papel e celulose chamada Eldorado Papel e Celulose. O cara da Transparência Internacional, Josmar Verilo, trabalhava numa concorrente da Eldorado, que era a Suzano, né? E aí ele criminalizou os fundos de pensão, todo mundo que investiu na Eldorado. No fundo, o objetivo deles era pegar a Eldorado, papel e celulose. Não tinha nada a ver com transparência. É guerra empresarial. Então, assim, quer dizer, é uma empresa querendo engolir a outra, valendo-se de uma ONG de fachada. Foi isso que aconteceu. Uma ONG de fachada. Existe, então, perigosíssimo. Todo cuidado é pouco, sabe? Com essas coisas que se apresentam como causas do bem. Né? Aliás, Leonardo, é um novo fenômeno. Eu estou estudando isso agora com um pouco mais de cuidado, né? O discurso anticorrupção que tomou conta e desestruturou o nosso debate público e, consequentemente, a democracia, na falta, né? Agora as pessoas não podem mais se colocar assim, fazendo esse discurso, porque virou hipócrita, né? Virou uma coisa. Eles estão usando o discurso do meio ambiente, da representatividade, como é que é o nome? Da questão identitária, né? Para capturar o debate e para lançar a gente, provavelmente, de novo, num processo golpista, né, Laura? Você está percebendo isso? É possível, isso aí é uma possibilidade. Quer dizer, é possível que depois da Lava Jato você tenha uma lava agro, porque o agro destrói o meio ambiente, ou uma lava não sei o quê. Por quê? Porque você pode ter as causas do bem. Vamos lá. Você pergunta assim, você é a favor da corrupção? Não, óbvio. Quer dizer, todo mundo é contra a corrupção. Então se você é contra a corrupção, você tem que apoiar a Lava Jato. Você é a favor da destruição do meio ambiente? Não, todo mundo é contra a destruição do meio ambiente. Então você tem que apoiar a Lava Agro. E assim por diante, quer dizer, então é você usar causas que cativam as pessoas do bem, né, para fazer o mal. Né? Esse é um fenômeno perigosíssimo e chamo a atenção. Eu sei que muita gente vai cancelar, questionar. Assistam a entrevista do Aldo Rebelo hoje às 13 horas, gravada depois do giro. Espera aí que eu vou querer que você dê uma prévia dessa entrevista para gente. Mas antes, Leonardo, quando o Leonardo vem aqui, o bate-papo explode aqui, as pessoas eu fico até enciumado. Por que esse carinho todo com o Leonardo? Que coisa injusta da natureza, isso aqui. Essa aqui eu já tinha lido. Olha lá. João Eduardo Cortez, a história é a luz de Deus se fazendo. Isso aqui. Muito bom. Eu acredito. É isso? Não, eu acredito, cara, assim, quer dizer, que tem naquela coisa do Deus escreve certo pelas linhas tortas, né? Quer dizer, eu acho que assim, a prisão do Lula, ela é parte dessa história gloriosa, né? Se você olha, vamos dizer assim, naquele momento, é uma grande tragédia, como foi, mas se você olha ao longo da história, a história que vai ser contada do Lula nos próximos 100, 200, 300, 400, 500 anos vai ser uma história épica. Claro. Por conta desse capítulo, né? Não tem paralelo na história da humanidade. Quer dizer, um cara ter a origem que ele teve, chegar à presidência, fazer o Brasil alcançar o ápice da sua prosperidade, ser golpeado, preso, quase assassinado, porque ele poderia ter sido assassinado se fosse para Tremembé, voltar à presidência. Quer dizer, é um negócio realmente... Isso aí não é humano, isso é sobre-humano. Não dá para a gente ter a dimensão, porque a gente está no meio do processo. Porque no meio do processo você não consegue ter. Mas as pessoas que olharem para essa época, para esse cidadão chamado Luiz Inácio, né, daqui a 100, como o Léo disse, realmente, né, é uma coisa sem paralelo na história. Não tem. Pedro Antônio Cândido, Leonardo e Conde, vocês são imprestáveis. Não, desculpa, imprescindíveis. Imprestáveis são as provas da Odebrecht. São as provas da Odebrecht. Um beijo pro Pedrinho. Aí, manda um abraço pro Pedro aí, Léo. Grande abraço ao Pedrão, Pedro Cândido, é isso aí. Pedrão, nosso amigo. A Ana Pimenta está aqui, somos parte desse dia histórico. Paulo Eduardo Acanhadas, parabéns, abraço para você, Atucho, grande liderança na comunicação. Adriana Duarte, parabéns 247 pela luta. Sobre o Assange, vamos ser protagonistas? Tem uma entrevista do pai do Assange que a gente publicou, uma excelente, feita pelo Brian, né? Dublada pelo Ricardo Neguton. Já foi publicada, vai ter matéria no fim de semana, muito boa. Muito bom, não percam essa entrevista aí, que está aí no nosso... Olha o Crossfire, olha, o cara tá perdido no tempo e no espaço. Olha esse comentário que você botou na tela aqui, é para zoar, né? Claro, não, mas assim, não sei se é irônico
ou se ele realmente acredita nisso, mas de qualquer maneira, enfim, tá aqui, tá lido aqui. Bolsonaro Tá lido. Passou. Passa. Lene Brito, agradeço a TV 247 que renovar minhas esperanças quando passávamos por momentos difíceis e hoje vemos nosso Brasil com suas esperanças renovadas. Marta, por Deus, os Estados Unidos trazem filmes da história, nós desprezamos. Fazem filmes da história, nós desprezamos. Hussein Brasil, mais um vídeo bem bacana, Lula e a Jabuticaba no TT. Ele mandou para mim esse vídeo, eu vou ver lá daqui a pouco. Márcio Salgado, lembremos que quem, na verdade, proclamou a independência foi Dona Leopoldina. Dona Leopoldina tem um papel decisivo, né, na verdade, a princesa, porque ela é uma das grandes articuladoras da independência brasileira. Sim. Mas a proclamação é o Dom Pedro, né, efetivamente. Não, ela assina um decreto, acho que antes do 7 de setembro. Acho que... O Silva, o grito dos excluídos é forte na Bahia, tá aqui. Dom Sebastião Atush, por que a direita quer pautar as falas do Lula? Hussein Brasil, conde vídeo no TT pedindo autorização a Lula, peraí. Edson Antunes, ainda há um ressentimento com o metalúrgico que fundou um partido e chegou à presidência 3 vezes. É muito rancor, mas a história o reconhecerá. Leonardo, comenta esse conjunto de mensagens aqui. Se você quiser, eu coloco no ar de novo. A história já reconheceu, né? Não sei se você viu a entrevista do Sarkozy dizendo: o Lula é uma pessoa que não se pode destruir, né? Não. De vez em quando ainda tem alguns resquícios de imbecis aí nas redes sociais, tal, falando bobagem, tipo o cara do Partido Novo, esses caras ridículos. Mas, olha, vou te falar, a dimensão histórica do Lula é reconhecida pela humanidade. Né? O Lula é um dos grandes vultos históricos de todos os tempos. Isso aí não é bajulação, não tem nada a ver. Quer dizer, se eu pedir para me darem 5 exemplos na história da humanidade comparáveis ao Lula, as pessoas vão ter dificuldade. Elas vão falar o Mandela, vão falar o Gandhi, o Nehru, mas assim, você não é fácil, né? O Lenin, né? Lincoln, né? Assim, quer dizer, não tem, cara. Até porque o Lula construiu, o Leonardo, construir o que ele construiu de reputação num país complexo, heterogêneo, gigantesco como o Brasil, quer dizer, montar um sindicato, montar um partido político, chegar à presidência do jeito que foi, perder 3 eleições depois, quer dizer, é uma história única. Aí ele está um patamar acima desses caras. E ganhou 5, né? Ganhou 3 dele, 2 com a Dilma, ganharia mais uma, foi preso para não ganhar 6, quer dizer, então assim, é uma goleada, né? Num país como o Brasil, impressionante. O Leonardo, fala um pouquinho para a gente eu fiquei até curioso aqui. O Auler está chegando aqui, ele está no grito dos excluídos. Deixa eu dar prioridade para o Auler. Vamos dar, o Auler está na boa. Salve, Conde! Salve, Auler! Aqui, o 29º grito dos excluídos, aqui no Rio de Janeiro, está saindo agora da rua Uruguaiana. Já juntou muita gente. Agora eles começam a caminhada que vai até a Praça Mauá. Aqui você tem representantes de vários movimentos, representantes das famílias de vítimas da violência. Aqui é lembrado, cobrado, a esclarecimento do assassinato da Marielle. E aí vem vários movimentos, principalmente o movimento da saúde pública, da defesa do SUS e da educação. Ok? Estão começando a sair agora. Eu estou dando uma visão geral de como juntou gente aqui no Rio de Janeiro. A chuva deu uma trégua e agora começou a caminhada que vai até a Praça Mauá. Tá legal? Agora ficou bonito, hein, ô Marcelo? Que tomada fantástica, Marcelo. Ficou bonito agora, tá? Daqui a pouco eu vou trazer o depoimento de 2 pessoas que trabalham na saúde. Uma há 40 anos, outra há pouquíssimo tempo, para a gente saber a diferença de tratamento que é dado a esse pessoal. Ok? Tá bom, meu querido Marcelo. Até daqui a pouco. Um abraço para você, um abraço para o Léo aí. E para toda a comunidade. Grande Marcelo. Que tomada fantástica, né, o Leonardo? Com o celular, né, pegou o centro do movimento ali. Muito legal. Não, o Marcelo é um mestre aí nesse tipo de gravação. Marcelo, Pedro Paiva, lá de Nova York e tal. O pessoal é brilhante.
Ô, Leonardo, então vamos lá. Eu li a. Vamos para o Aldo Rebelo, né? Ele diz aqui: o 7 de setembro é um momento sublime da existência nacional. Eu achei uma frase um pouco forte. Não, Diz mas pra gente o que o foi que ele esse quer papo. dizer é o seguinte, quer dizer, que na verdade, assim, você tem uma libertação colonial, né? Isso não pode ser desvalorizado no processo. Mesmo que você tenha, quer dizer, lógico, isso está no contexto da queda de todas as monarquias, né? Do Império Português, do Império Espanhol, Napoleão, tudo que o pessoal conhece da história, mas não pode ser subestimado. Ele fala o seguinte, quer dizer, que o que aconteceu no Brasil é o coroamento das revoltas anteriores. Né? Várias revoltas que aconteceram no Brasil que lutavam por independência, inclusive a Inconfidência Mineira, né? Aí, que foi duramente sufocada por Portugal. E você tem o Brasil se estabelecendo, quer dizer, a partir de uma sucessão de revoltas, em 1822, uma liderança como Dom Pedro, que depois vai lutar contra os próprios portugueses. O fato de você ter a monarquia no Brasil também, que é uma coisa que as pessoas subestimam, foi o que garantiu a integridade territorial. Por quê? Porque se não fosse a monarquia, se o Brasil tivesse um governo fraco, o que teria acontecido? Você teria oligarquias locais promovendo independências, né? Então, independência no Maranhão, na Bahia, em várias regiões. O Brasil seria vários países, e não um país só. Então, o Brasil ter resistido com esse território e tal, é fruto desse processo histórico que não deve ser desvalorizado. O Conde, você vendo esse desfile, eu tenho certeza, cara, que você, como eu, você é um cara que tem muito orgulho de ser brasileiro, né? E quando a gente fala assim, porra, que eu amo o Brasil, que não sei o quê, você imagina, quer dizer, esse país continental, né? Que tem tudo, que tem, porra, a Amazônia, o Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, quer dizer, o Brasil é um negócio fantástico. E então, esse Brasil que a gente cultua, celebra, ele é fruto desse processo histórico que a gente não pode desvalorizar. Então, eu acho que o patriotismo, o orgulho nacional, eles têm que, de alguma maneira, enfrentar uma leitura histórica que tira sarro, sabe, de tudo que aconteceu no Brasil. Ah, tudo que aconteceu no Brasil, é, sabe, aquela historiografia que fala que foi tudo, tipo, né, Uma lances de palhaçada, acaso, aquelas coisas. patético. Não Léo, é para ser deixa eu também só pedir um favor ufanista, para não, você. mas é um fato histórico. Deixa eu só pedir um favor para você. Tira o seu compartilhamento, porque se eu tirar, você cai. Ah, opa, Para foi eu mal. poder compartilhar um pouco aqui as Boa. imagens do desfile mais uma vez aqui. Não, você tem toda a razão, porque assim, o Brasil só ficou esse país gigantesco por essas tratativas que foram nebulosas e estranhas, né? Mas nós temos de entender. Você entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, a própria Claro. independência, a dimensão do Brasil. Nós fomos contemplados, sorteados com um país gigantesco, etnicamente, sabe, da maior riqueza possível, com todos os povos do mundo aqui. E agora a gente precisa fazer o certo, fazer o correto, fazer a leitura democrática de tudo isso, né? Agora, não podemos enterrar o passado tenebroso também, né, Léo? Exatamente. Não Tem isso. podemos enterrar o passado tenebroso. Aí o Alisson Mascaro fala uma coisa muito interessante, tem a ver com tem a ver, inclusive, com o grito dos excluídos, né? A independência, né, ela vem em 1822, mas sem a abolição da escravidão, né? Então, o povo fica de fora da independência, os excluídos. Aí, quando você tem a proclamação da República, você tem um processo que é totalmente oligárquico. O povo só é incorporado no processo político brasileiro na Revolução de 30 com Getúlio Vargas, né, que faz o chamamento ali às massas. Depois você tem o golpe de 64, que promove a superexploração do trabalho, e aí você tem, na verdade, as greves do ABC e o povo volta a ser protagonista com o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, é uma lenta marcha da história no Brasil. E a gente tem que valorizar cada uma das etapas também, Conde, porque o Brasil está progredindo, cara, está progredindo. O Agora, Brasil vai ser um grande país. Leonardo, quem imaginaria uma cena que vai entrar daqui a pouco aqui, que é um público de verde e amarelo celebrando o 7 de setembro democraticamente, não com aquele ranço horroroso que foram os tempos de Bolsonaro, a bandeira do Brasil sendo de novo. Quer dizer, o Lula está conseguindo essa proeza
Exatamente. De realmente resgatar as cores brasileiras. Eu achei que seria complicado fazer isso, mas é que o Lula também representa essa própria complexidade que tem circuitos de institucionalidade, né? O Lula é muito institucional, né? Exatamente, exatamente. Não, foi emocionante. Isso que você está destacando também, quando você via na plateia. Aí você tinha pessoas com camisa verde, amarela, bonezinho vermelho. Brasil voltando a uma normalidade. Eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. Achei emocionante. Nunca tinha visto um desfile da Independência inteiro. Assisti do começo ao fim. Primeira vez na vida. Uma coisa tranquila, né? Sem incidentes, o que é muito bom. Não, Leonardo, legal. Legal. Vamos falar um pouquinho dos bastidores lá de Brasília, a reforma política. Houve ali ontem um certo trauma, aliás, pela saída da Ana Moser, que é uma figura que era muito admirada dentro do próprio Partido dos Trabalhadores e tudo mais, para encaixar o PP e os republicanos. Agora, o Tarcísio de Freitas faz parte do governo Lula, Leonardo Atush. Acho que o Márcio França publicou isso para tirar um sarro, né? Não, veja bem, agora trouxemos o Tarcísio, na verdade, ele não existe sem o Bolsonaro, né? Porque na hora que o Bolsonaro der um peteleco e falar assim, Tarcísio me traiu, a popularidade dele vai a zero. Porque ele não é nada. Ele é um cara assim, quer dizer, um cara que foi colocado no poder pelo Bolsonaro, tá lá, ele sabe que ele é completamente dependente, mas ele é dependente de um cara que vai perder completamente a sua força. Não completamente não, mas vai perder muito da sua força política. É uma desmoralização lenta, gradual e segura, né? Então você vai vendo, é escândalo das joias, é rachadinha, é isso, é aquilo. Daqui a pouco aparecem imóveis nos Estados Unidos e o cara vai ficar lá pendurado, né, nesse sujeito. Ele não tem saída, né? Porque ele não vai conseguir ser um cara de centro. A alma dele é fascista. Né? E engraçado é você ver a imprensa, né? O Hélio Gaspari aconselhando o Tarcísio. Tarcísio, se afaste do secretário Renato Feder. Quer dizer, como assim? Eles estão tentando, de qualquer maneira... Fascista, cara, né? Leonardo, a gente aproveita e entra nesse tema, né? Quer dizer, o Bolsonaro já virou o vácuo ali, né? Nesse espaço que ele acabou imperando por ausência de outras lideranças e de uma imprensa mais profissional, democrática no país. A imprensa é responsável, né? A imprensa convencional é responsável pela ascensão do Bolsonaro. Quem vai ocupar esse lugar, meu querido Leonardo Atush? Não é importante que alguém democrático... O Bolsonaro não vai passar para ninguém. Eu acho que o Bolsonaro não vai transferir o capital político dele para ninguém. Né? Se ele continuar inelegível, que eu acho que é a tendência, no máximo, ele transfere ou para Michele ou para um dos filhos, mas não vai passar para Zema, para Tarcísio. E por que ele não transfere cedo? Né? Porque enquanto ele não transfere, ele fica com esses caras todos pendurados, né? Bajulando a figura. Mas ele não vai levantar a bola de Tarcísio, de Zema, de ninguém. Tanto que, eu acho que inclusive a mídia já percebeu isso, Conde, que já viu, o Bolsonaro não vai passar a bola, vamos tentar levantar o Aécio, vamos tentar levantar alguém que possa Verdade, tentaram ressuscitar o Aécio Neves. Tentaram ressuscitar o Aécio até, né? Que é incrível, né? Falta condições. A direita e a imprensa convencional, eles estão meio perdidos nesse momento, estão confusos, né? Estão acuados, o que é perigoso também. E é perigoso. E eles não podem também, cara, romper com o Lula, né, nesse momento, porque o Lula está bem, a pesquisa IPEC foi muito boa, a popularidade está crescendo. Enfim, quer dizer, o Lula está conseguindo avançar. E o Lula é muito habilidoso, né? Aí ele vai, concilia, faz uma concessão aqui e acolá, entrega esse tal desse ministério para o Fufuca, todo mundo fica insatisfeito, mas, sabe, essa crise não vai ter uma grande dimensão. Né? Vai ser Leonardo Atush, tem muitas mensagens aqui, eu vou ter que ler. Tem muitas que são para você. E depois eu quero fazer uma pergunta de 1 milhão de yuans para você. Maria Celina Pereira de Carvalho, todo carinho com o Léo Atush, porque ele é um líder muito inteligente, capaz de reunir muita gente boa na imprensa, liberta. Mas a gente também gosta de você, Conde. Tá aqui. Tá aqui, né, Conde? Tá aqui. Só gosta do Léo? Como assim? Aí é sacanagem, né? Sacanagem. O Sem Brasil. Lula é o maior, está mudando o mundo para melhor. Sérgio Capilé, não sejamos ingênuos, história poderá ser reescrita. Sempre pode, verdade. Sempre. Mas para transformar o Lula, tirar do Lula a condição de herói, não tem mais jeito. Agora não dá. Agora já foi preso e já voltou.
Nesse Se ele tivesse caso, morrido na cadeia, como era o plano de algumas figuras, aí até daria para disputar, mas agora não dá mais. Ana Márcia Micho, Lula, obrigada por o 7 de setembro democrático de novo. Obrigado a Tuxo pelo 247. Beijos, Conde. Você viu? Eu ganhei beijo agora. Ganhou um beijinho, hein? Sérgio Capilé, Aldo Rebelo tem boa oratória e ideias antiquadas. Cláudia Montenegro, ao invés de detonar o 7 de setembro, temos de nos apropriar com paradas com nossos símbolos folclóricos de identidade, transformar em grande festa. Representa a nossa ruptura com o colonizador. É uma data civil, não existia exército na época. Mais ou menos, né? Quer dizer, como é que os portugueses foram expulsos do Brasil? Existia. Sim. Não foi no tapa, né? Assim, quer dizer. Geralda Lopes aqui se tornando membro. Miriam Pereira Ramos, vocês sabem por que os cachorros não desfilaram? Que cachorros? Tinha previsão de desfile de cachorro? Cachorro? Não, cavalo, talvez cavalo. Não, teve cavalo teve. Teve cavalo. Não sei porque os cachorros não desfilaram. Leonardo, acho que dúvida cruel, né? Economia, Leonardo. Só falar um ponto. Tinha um comentário aqui sobre o Aldo, quer dizer, que alguém falou: o Aldo é um cara de boa oratória e ideias antiquadas, né? O eixo da entrevista dele não é nem essa questão da independência. Ele fala o seguinte, quer dizer, que um lado da chamada esquerda trata a questão nacional como algo antiquado, né? E acha que a questão nacional é concorrente da causa democrática, identitária, o que seja, né? Ele fala que, na verdade, a causa nacional tem que ter sempre uma centralidade nas discussões da esquerda, porque existe toda a questão de afirmação da soberania nacional, como o próprio Lula colocou no discurso, né? Vamos ser sinceros, a entrevista que ele deu, que está aí, é muito alinhada com o próprio discurso do Lula, que é defender a soberania nacional, a exploração dos recursos naturais, dentro, obviamente, do respeito ao meio ambiente. Não tem nada assim de extraordinário no que ele fala, mas com uma boa oratória, de fato, aí nesse ponto a gente concorda, né? Mas era só isso, só fazer esse comentário. Tá bom, o Auler chegou de novo, vamos trazer o Auler mais um pouquinho aqui. Fala, meu querido. Diga, Auler. Ô, Conde, é o seguinte, estou aqui com 3 pessoas para falarem sobre a questão da saúde pública. Estou aqui com a Paula, que há 2 ou 3 anos trabalha na saúde, a Iane, que também é nova na saúde, e a Regina, que é conselheira de saúde, há mais de 30 anos luta pela saúde. Todas lutam pela mesma coisa, contra a terceirização da saúde, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir a experiência da Regina como conselheira e militante pela saúde pública há 30 anos. Fala. Estamos no SUS, trabalhamos na luta pelo SUS, porque o SUS precisa ser e contemplar o que foi contemplado pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, principalmente da universalidade, integralidade do cuidar e participação social, controle social, sim. E nós merecemos isso. Por isso que existem conselhos, por isso que existe a conferência. Hoje nós estamos brigando e lutando contra a pejotização, a terceirização e quarteirização que estão dentro dos hospitais, que estão dentro da saúde pública, que não permite a Constituição, no seu artigo 198, ela fala que é complementar e não suplementar o que está sendo feito dentro das entranhas da saúde pública. No Rio de Janeiro isso é um absurdo. Estamos no Rio de Janeiro, minha base é Rio de Janeiro, mas estou conselheira nacional de saúde pelo movimento de HIV/AIDS. Há muito tempo que eu trabalho, mais de 30 anos que eu trabalho com HIV e AIDS, e a luta continua grande, os números continuam crescendo, e não tem, principalmente leitos no Rio de Janeiro, mesmo com 11 instituições que são da iniciativa federal, não estão sendo cedidos, não está sendo respeitado para o povo do Rio de Janeiro, que mora nesse estado e que deveria ter direito a esses acessos. Nós temos que lutar. Conselheiros, conferências, população, com a participação do controle social. Exerça seu controle social. Isso é o direito. É isso, Conde. Esse é o depoimento que eu quis trazer. Esse é o grito dos excluídos. Sensacional. Esse é o grito dos excluídos também. Faz parte. Eu não sei se a Iane quer falar alguma coisa. Eu quero falar que a saúde é direito universal, direito de todos. Então, a privatização da saúde tira o direito garantido da população, prejudica os serviços, uberiza os trabalhadores
e terceiriza e precariza ainda mais o serviço prestado à população. Então, aí, o SUS é nosso, ninguém tira da gente. Você quer acrescentar, Paula? A política pública de saúde é de todo o povo brasileiro, ela é libertadora. Nós temos que nos apropriar dessa luta. Investimentos no SUS é o que nós precisamos. Não vamos abrir mão de uma saúde pública de qualidade para todos. É isso, Nós temos sede, nós temos fome de vida. É isso, e vida é SUS. Obrigado! É isso, Conde, Léo. Esse é o depoimento do grito dos excluídos pela saúde, ok? Demais. Obrigado, Marcelo. Bom feriado. Grande abraço para vocês. Que fantástico. Que trio, né, Léo? Peraí, deixa eu abrir seu áudio aqui que eu fechei. Muito legal essa fala. Né? Viva o SUS, né, Léo? Viva o SUS. Viva o SUS. Zé Gotinha estava todo lá. Zé Gotinha, eu vi o Zé Gotinha, que eu recebi vídeos da Soraya Tronic, né? Dizendo viva a vacina, Zé Gotinha desfilando. Ela estava lá de verde também. Tava lá? Não sabia. Tava. A gente precisa entrevistar o Zé Gotinha, o Leonardo. Você tem o contato dele? Não tem, mas podia chamar a Soraya Tronic também, que foi legal. Entrevistar o verdadeiro Zé Gotinha. O Miola está chegando aqui, daqui a pouco a gente vai fazer a transição. Leonardo, eu queria que você fale então, quando o Miola chegar, deixa eu ficar um minuto com ele, porque eu queria falar com ele sobre a foto que a gente botou na tela. Eu acho importante. Muito, muito. É porque o Miola se debruça sobre esse tema. Não quer falar nada sobre economia? Eu estou tão curioso para saber. Não, sobre economia, zero, cara, aprovação, não sei o quê, do arcabouço. Não, o Brasil vai crescer mais de 3% esse ano. Entrevistei o Paulo Nogueira Batista Júnior, vai ser fato importante. Vai fechar o ano com um crescimento próximo a 3,5%, uma inflação muito baixa, na casa de 4,5%, 5%. O desemprego vai cair para mais ou menos 7%. O índice de confiança do consumidor é o maior em 9 anos. Então, o Lula sabe fazer, isso é um fato. Qual que é o modelo Lula? Botar dinheiro na mão de quem mais precisa. Por quê? Porque esse dinheiro volta rápido para a economia. Bom dia, Miola, sensacional. O Conde me pediu para falar sobre economia, estou dando só um pitaco aqui. Então, só dar um oi para o Miola. Tudo bem, Miola? Um abraço, bom dia, prazer te ver. Prazer te ver. Você quer mostrar aquela foto para o Miola? Eu vou pegar aqui. Não, eu te dou o link aqui no WhatsApp aqui já estou te mandando aqui. Me manda. Para a gente falar sobre essa imagem que é simbólica no dia de hoje, né? Mas então a economia realmente está bem. Agora, para a economia avançar, qual que é o grande impasse econômico, né? O Brasil pôde colocar o dinheiro na mão do povo porque está na PEC de transição. Né? Tem um orçamento mais folgado do que, aparentemente, o orçamento do ano que vem. O orçamento do ano que vem ele vai ser garantido a partir de ganhos de arrecadação. E a grande indagação é Fufuca, Silvio não sei o quê, agora que o Lula entregou esses ministérios para o Centrão, eles vão entregar os ganhos de arrecadação, a taxação dos super ricos, etc., tenho minhas dúvidas, né? Então, essa é a questão. O Lula entregou 2 ministérios. O Arthur Lira vai entregar ou ele vai defender o bolso dos bilionários? Então, a gente está nesse momento de grande impasse e disso depende o orçamento do ano que vem, o PAC e tudo mais, né? Mas, basicamente, era esse meu pitaco aí. Não, mas você queria falar com o Miola sobre essa foto. Isso, vamos botar a foto. Tá aqui, tá na tela. O Miola pode abrir o microfone? E aí, Miola, e esse momento? Quer dizer, como é que você vê? Lógico, você, Miola, sempre cobrou a punição aos militares, etc. Mas o próprio Paulo Pimenta fez uma fala hoje e nos mandou dizendo o 7 de setembro celebra o papel dos militares na nossa independência, etc. e tal. É um 7 de setembro da conciliação, né? Vamos ouvir o Miola. Tem uma certa mistificação dessa data para início de conversa, né, Leonardo? Que é enfim, é um simulacro de independência do nosso país. Segundo os militares, não estão vinculados à independência, né, do nosso país enquanto uma colônia. Né? Mas o que eu acho assim? Né? Eu acho que isso o esforço do governo era no sentido de digamos, de evitar essa hiperpolitização em relação à data de 7 de setembro, né, apaziguar ainda mais a relação com os militares, né, e, em certo sentido, digamos, normalizar isso, que, do meu ponto de vista, não deveria ser nem uma parada militar, não é? Uma data cívica nacional,
e deveria ser um evento cívico de celebração, né? Muito embora eu, particularmente, acho que o 7 de setembro ele não tem uma significação que nós, historicamente, estamos dando. Eu acho que o problema central com os militares ele persiste, né? Eu sou, digamos, de uma perspectiva de análise que entendo, juntamente com vários estudiosos, especialmente o professor Manuel Domingos Neto, que inclusive lançou recentemente um livro sobre a reforma militar, mas eu entendo, assim como ele, que nós temos uma pendência, né, central em relação aos militares de não promover um conjunto de medidas que deveriam ser promovidas no sentido de dignificar a função militar no nosso país, de resgatar o papel das Forças Armadas à luz da sua missão exclusiva e fundamental, que é cuidar da defesa nacional, né, e afastá-los inteiramente, né, do processo político nacional. Eu acho que nós não estamos ainda, né, diante de uma situação dessas, infelizmente. O meu receio é de que o não enfrentamento desta, que é uma ameaça permanente à nossa democracia, e quando eu digo permanente não é só nesta conjuntura, é ao longo da história brasileira, né, se nós não aproveitarmos essa, que é a maior oportunidade, a principal oportunidade histórica, né, que a sociedade civil, o poder político tem de enfrentar a questão militar diante da desmoralização e o completo desacreditamento deles, eu acho que nós estaremos desperdiçando esta oportunidade de ouro, e a gente sabe como é que isto funciona, não é? A impunidade ou a falta de uma reação adequada, ela vai gerando, né, procedimentos autorizativos, e não descarto uma hipótese de que no futuro muito próximo eles possam retomar esse papel conspirador na nossa política. Eu tendo a concordar com você, mas só para fechar, e vou deixar vocês aqui, quando a gente olha para a imagem de hoje, para o dia de hoje, só para deixar a provocação no ar para o Miola, a tendência não é essa do desejo que você acaba de expressar, né? A tendência parece ser a tendência da conciliação, do acordo, bem na lógica brasileira, né? Então, vou estar ouvindo aqui, vou sair, mas vou deixar a bola levantada para o Miola. Léo, obrigado, viu? Leonardo. Um abraço grande para ti. Bom descanso aí, bom prazer te encontrar, meu amigo. Valeu. Até mais.